E aí, gente, olha só, trazendo aqui uma questãozinha para vocês da VUNESP, da FUVEST, aliás, né, questão da prova de 2021, né, vestibular 2021 da FUVEST, tratando um pouco de conceito aí de divisão celular, de cromossomos, núcleo celular e ciclo celular, né? Foi uma questão interessante, uma questão que com certeza deve ter aí confundido alguns candidatos, mas que dentro das análises que a gente vai fazer aqui, a gente vai notar que é uma questão relativamente tranquila, tá? A gente sempre aborda a partir do que ele traz do seu texto e a partir do texto nós vamos destrinchar um pouquinho o que ele está falando para a gente, tá? Então olha só o que ele colocou aqui para a gente. Ele pediu para que nós considerássemos dois genes e ele identificou esse gene como A e B e disse que esses genes têm seus respectivos alelos, né? Então vai ter o Azão e o Azinho, o Bzão e o Bzinho. Perceba que ele diz o seguinte, que esses genes eles estão localizados em cromossomos diferentes. Não só esses dois genes estão localizados em cromossomos diferentes, mas como também, obviamente, os seus alelos, né? Vamos lembrar que alelos são variações de um mesmo gene. Então, o gene A vai ter o seu alelo Azão e Azinho, e o gene B vai ter os seus alelos Bzão, Bzinho. E eles estão em cromossomos diferentes. Isso é uma informação importante. A outra informação que ele traz para a gente é que ele coloca esses alelos numa mitose. E ele diz que essa mitose, nesse momento dessa mitose, ela está imediatamente antes da metáfase. E aí ele traz uma representação para a gente. Qual a primeira coisa que a gente vai observar, gente? Eu vou pegar aqui, ó, o metáfase, tá? A fase que vem imediatamente antes da metáfase é a prófase. Vamos lembrar que o ciclo celular, né, ele tem lá as suas divisões. Então nós temos uma fase chamada de fase M, nós temos uma fase chamada de fase G1, outra fase chamada G2 e uma fase chamada S. Nessa fase M, eu vou ter aí as subfases do processo da divisão em si, né? Comportamento nuclear, basicamente, aí, né, tipicamente do processo de divisão. E aí nós vamos ter a prófase, nós vamos ter a metáfase, a anáfase, a telófase e, posteriormente, nós teremos a citocinese, que é a divisão citoplasmática. O que caracteriza a prófase, galera? A prófase nada mais é do que a desorganização do que antes se conhecia por carioteca, né? Hoje apenas membrana nuclear. Então, na prófase, eu fragmento a carioteca, ela deixa de existir, para que na metáfase os cromossomos se organizem no meio da placa metafásica no citoplasma. Então, olha só o que ele colocou para a gente nessas imagens aqui que ele representou esse comportamento nuclear. Perceba que aqui, ó, na alternativa C, ele colocou membrana nuclear. Na D, ele colocou membrana nuclear. E na E, ele também colocou membrana nuclear. Ora, se esses núcleos estão representando aí uma fase, se essas células estão representando uma fase da prófase, né, que vem antes da metáfase, e a prófase, a carioteca, deixa de existir, a membrana nuclear deixa de existir, então a alternativa C, D e E não estariam corretas, pois na prófase não existe mais a membrana nuclear. Então já descarto essas três alternativas rapidamente, tá? Eu fico aqui entre A e B. Como é que eu vou saber aqui qual dessas está se portando conforme ele colocou lá na mitose, na prófase? Ele falou que esses genes estão em cromossomos diferentes. Eles estão na metáfase. Perceba que a metáfase ela ocorre depois da fase S. A prófase, metáfase e anáfase ocorre depois da fase S. E o que seria essa fase S aqui, né? Seria a fase aí de duplicação. Eu vou ter aqui a duplicação do meu DNA. Eu vou duplicar o DNA. Ora, se eu vou duplicar o DNA, esses genes serão duplicados.
né? Todo DNA será duplicado. Então a gente poderia representar da seguinte forma: eu tenho aqui, ó, um cromossomo, tá? Nossa Senhora. Eu tenho aqui um cromossomo, eu tenho aqui outro cromossomo, eu tenho aqui outro cromossomo e outro cromossomo. Vou representar por esses tracinhos mesmo, viu, galera? Facilitar aqui, ó. Beleza. Tenho aí os 4 cromossomos. Vou colocar os alelos que ele comentou ali, né? Existe aqui o alelo azão, existe o alelo azinho, existe o alelo Bzão e existe o alelo Bzinho. Ora, se eu vou duplicar esse material genético lá na fase S, então esses alelos serão também duplicados nessa fase, tá? Eu vou duplicar também esses alelos. Então esses alelos, obviamente, eles irão aparecer duplicados, né? Vai duplicar aqui, vai duplicar aqui, aqui também e aqui também. E aí nós teríamos então a duplicação dessa forma: o azão sendo duplicado, o azinho sendo duplicado, o Bzão também sendo duplicado e o Bzinho também sendo duplicado. E teríamos então essa formação aqui, ó, da disposição desses alelos. Perceba que na alternativa B, ele colocou esses alelos aqui, ó, realizando uma troca. Ó, eu estou aqui, ó, realizando uma troca entre segmentos de cromossomos. Onde é que ocorre troca de segmentos de cromossomos durante o processo de divisão celular? Ocorre no processo chamado crossing over. Crossing over. E em que momento ocorre crossing over? Crossing over ocorre na meiose, galera. Na meiose, quando eu estou produzindo lá os meus gametas. Ele deixou bem claro que o processo é de mitose. Então, a alternativa B representa um processo aí de crossing over. Eu estou trocando aqui segmentos cromossômicos. Então, a alternativa B também a gente derruba. Então, ficamos, ó, pela constituição, ó, azão, azão. Veja que o alelo azão foi duplicado. O alelo azinho também foi duplicado. O alelo Bzão também foi duplicado. E o alelo Bzinho também foi duplicado, conforme a gente representou aqui embaixo. Então, certamente, para essa questão, a alternativa correta seria a letra A, né? Questão interessante, né? Talvez confundisse um pouco aí alguns candidatos, mas que na resolução a gente vê que ela não é tão desesperadora assim, né? Aqui a gente resolve tudo na maior tranquilidade para vocês. Tranquilo? Se gostou, curte, compartilha, comenta, né? Movimenta aqui um pouquinho, que é pra gente se animar, se motivar e continuar produzindo também material para vocês, tá? No mais, até a próxima aí com mais uma resolução de questões aí de vestibulares e afins.